A matemática oculta do percentual de bateria que ninguém te contou. Você carrega, usa, recarrega, e o aparelho parece decidir quando acelerar e quando segurar. Isso não é capricho. É uma forma de manter a bateria segura e previsível mesmo quando o calor e o uso pesado tentam derrubar o desempenho. Porque às vezes 100% não parece 100%. Porque o número na tela é uma estimativa guiada por regras de proteção. O calor manda no desempenho. O que faz um celular ficar rápido em uma hora e lento em outra mesmo sem mudar nada no aplicativo? Em geral, é o calor. Processador, tela e rede transformam energia em trabalho e também em temperatura. Quando a temperatura passa de uma faixa segura, o sistema reduz potência para manter tudo estável. Isso é estrangulamento térmico, que em linguagem comum significa cortar o próprio fôlego para não superaquecer. A pessoa percebe travadas, queda de quadros e atraso no toque, mas por trás disso existe uma rotina de proteção que toma decisões várias vezes por segundo. O curioso é que esse controle não é um botão único. Ele acontece em camadas e em pontos diferentes do aparelho. Sensores medem temperatura em regiões internas porque nem tudo esquenta igual. A área perto do processador tende a subir rápido. A área da bateria pode subir mais devagar e ficar alta por mais tempo. A carcaça pode parecer apenas morna enquanto um ponto interno já está no limite. Por isso o telefone pode reduzir desempenho mesmo quando a mão não percebe nada de fora. A mesma negociação aparece durante a carga. Carregar rápido significa empurrar mais energia em menos tempo. Isso gera calor. Se o aparelho detecta bateria quente, ele diminui a corrente, que é a intensidade do fluxo elétrico. O carregamento fica mais lento não porque o carregador perdeu força, mas porque o telefone decidiu ser conservador. A bateria de íons de lítio, que é a tecnologia mais comum, envelhece mais rápido quando fica quente e quando passa muito tempo em tensão alta. Tensão é a força elétrica que empurra a carga pelo circuito, e manter essa força alta por muito tempo acelera desgaste interno. Na prática, o processo costuma ter duas fases de controle. Primeiro, corrente mais alta para encher rápido. Depois, tensão controlada para completar com cuidado. É como encher um copo rápido no começo e reduzir o fluxo no final para não derramar. Essa segunda parte parece arrastar, mas é ali que o sistema tenta reduzir estresse químico e evitar que a bateria fique quente e cheia ao mesmo tempo. Se o ambiente está quente ou se o aparelho está sendo usado durante a carga, o sistema reduz ainda mais a intensidade. Conforme a bateria envelhece, surge outra trava. A resistência interna cresce, que é a dificuldade de entregar energia sem queda de tensão. Isso torna picos de uso pesado mais arriscados. O aparelho aprende esse comportamento e pode limitar potência mais cedo para evitar reinícios. Assim, a pessoa sente que o celular inteiro ficou pior. Muitas vezes a potência total do chip não mudou. O que mudou foi o limite seguro de entrega de energia. O sistema prefere ser previsível a ser agressivo. No fim, o calor funciona como um volante invisível. Ele não aparece no menu, mas manda no que o aparelho entrega em cada momento. A proteção não tenta impedir o desgaste, porque isso seria impossível. Ela tenta tornar o desgaste previsível. Em vez de deixar a bateria sofrer de forma caótica, o sistema conduz o uso para uma faixa mais segura. É aí que a ideia de propósito faz sentido. O aparelho aceita um desgaste controlado para evitar um desgaste descontrolado, com menos risco e menos susto no dia a dia. O percentual é uma estimativa e muda com o tempo. Porque o indicador de bateria pode parecer mentiroso em certos dias. Porque ele não mede energia como um copo mede água. Ele estima com sinais indiretos. Dentro do aparelho existe o medidor de carga, um conjunto de circuito e software que tenta prever quanta energia ainda está disponível. Ele observa a tensão, que é a força elétrica. Ele observa a corrente, que é o fluxo. Ele observa a temperatura, que altera a química e a leitura. Em alguns casos, ele soma a corrente ao longo do tempo, o que é contagem de carga, uma forma de registrar quanto saiu e quanto entrou. O desafio é que bateria não se comporta como um tanque rígido. A tensão não cai em linha reta. Ela segue uma curva. Em certas faixas, a tensão muda pouco mesmo com bastante energia saindo. Em outras faixas, ela cai rápido com pequenas variações. Além disso, o esforço altera a leitura. Quando um jogo pesado abre, a corrente sobe e a tensão cai um pouco por causa da resistência interna. O medidor pode interpretar essa queda como menos energia disponível. Quando o esforço reduz, a tensão se recupera e o percentual parece estabilizar ou até subir. Existe também o fator aprendizado. O medidor precisa estimar a capacidade real daquela bateria.
Capacidade é o total de energia que ela consegue armazenar no estado atual. Duas baterias iguais podem envelhecer em ritmos diferentes por causa de calor, tempo e padrão de uso. Por isso, o aparelho ajusta o modelo interno com base em eventos de referência, como quando a bateria chega perto do topo e quando chega perto do fundo. Esses pontos ajudam a calibrar a curva. Se o uso raramente passa por faixas amplas, a estimativa fica menos precisa e a barra pode parecer estranha. Um detalhe que explica muita coisa é a existência de margens escondidas. O sistema costuma reservar uma parte do topo e uma parte do fundo que não aparecem. Quando aparece 100%, ainda pode existir uma folga guardada para reduzir estresse. Quando aparece 0%, ainda existe um resto para evitar que a bateria entre em uma faixa química mais delicada. Essas margens podem mudar conforme o envelhecimento. Em baterias mais antigas, o sistema pode ampliar a margem para reduzir risco de queda de tensão, especialmente sob uso pesado. O momento do desligamento também é uma previsão. O sistema desliga quando prevê que a tensão vai cair abaixo do que os circuitos suportam. Uma bateria envelhecida sofre queda maior sob esforço, então o desligamento pode acontecer com um percentual ainda visível. Parece injusto, mas é coerente com a meta de evitar travamentos e perda de dados. O número na tela não é um medidor absoluto. É uma estimativa que muda com temperatura, com esforço e com a história daquela bateria. Quando essa ideia fica clara, o percentual vira um indicador aproximado do que o sistema consegue entregar com segurança naquele instante. Desempenho limitado é prevenção de reinício. Porque um celular antigo pode engasgar justamente quando a bateria está baixa. Porque envelhecimento não significa apenas menos capacidade. Significa também menos capacidade de entregar picos de energia com estabilidade. A resistência interna cresce com o tempo e com calor acumulado. Em linguagem comum, é como se a bateria virasse um cano mais estreito. A água ainda existe, mas a pressão cai quando várias torneiras abrem ao mesmo tempo. No telefone, essas torneiras são tela brilhante, rede forte, câmera e processamento pesado acontecendo juntos. Quando o processador pede um pico, a tensão tende a cair. Se cair demais, o aparelho reinicia ou desliga. Para evitar esse tipo de falha, o sistema reduz o pico permitido. Ele limita a frequência do chip, limita brilho e limita tarefas em segundo plano. É aqui que nasce a sensação de sabotagem. Só que a intenção é evitar um comportamento pior. Um telefone que reinicia de forma imprevisível quebra confiança, pode corromper arquivos e interrompe chamadas. Um telefone um pouco mais lento, mas estável, costuma ser o resultado escolhido por quem projetou o controle de energia. Esse mesmo raciocínio aparece no carregamento perto do topo. A faixa final é a região de maior tensão e costuma ser a mais estressante para a química interna. Por isso, muitos aparelhos desaceleram perto do fim. Em alguns casos, o sistema tenta evitar que a bateria passe horas em tensão alta. Ele segura a conclusão do topo e completa mais perto do horário em que a pessoa costuma desconectar. Isso pode parecer defeito quando o número fica parado, mas é uma política de preservação. O objetivo é reduzir o tempo em que a bateria fica cheia e quente ao mesmo tempo. Outra confusão comum é misturar estado de carga e capacidade. Estado de carga é o quanto está cheio agora. Capacidade é o quanto cabe no total no estado atual. A tela mostra estado de carga. Quando a bateria envelhece, a capacidade cai, então 100% passa a representar um total menor de energia do que no início da vida do aparelho. O número continua dizendo 100% porque ele se refere ao topo do que existe hoje, não ao topo do primeiro mês. Essa diferença explica por que o mesmo percentual rende menos tempo com o passar dos meses mesmo quando o uso parece igual. A lógica geral é gestão de risco. O sistema ajusta curvas, recalibra estimativas, muda limites de potência e usa margens escondidas para que o cotidiano pareça estável pelo maior tempo possível. Ele não consegue derrotar a física. Ele consegue escolher qual perda dói menos. Quando essa peça encaixa, a sensação muda. Em vez de imaginar um aparelho contra a pessoa, dá para ver um gerente de risco tentando evitar o pior cenário. O celular envelhece a bateria de propósito no sentido de controlar o envelhecimento para que o resultado seja previsível, com menos calor e menos chance de desligamento repentino. Esse controle pode incluir reduzir a velocidade de carga em dias quentes e reduzir picos de consumo quando o nível está baixo. Assim, o desgaste vira algo administrado por regras, não uma surpresa aleatória no meio da rotina.